o processo de seleção de pessoas. Seja bem-vindo ao canal do professor Alex Nino. Então, é o processo de escolher o melhor candidato para o cargo ou a competência, né? É o processo pelo qual uma organização escolhe, de uma lista de candidatos, a pessoa que mais alcança os critérios para a posição disponível. Então, olha só, ela é feita depois do processo de recrutamento. Recrutamento é a chamada. Tá? Depois que vem todo mundo, aí você faz a seleção. Então, você vai do mercado de candidatos, recrutamento, seleção, organização. Então, recrutamento é uma atividade de atração, divulgação e comunicação. Tipicamente aqui positiva e convidativa. A seleção é uma atividade de escolha, classificação e decisão. Tipicamente restritiva, cheia de obstáculos e desafios. Então, existe o funil do recrutamento e seleção. No recrutamento, você vai ter uma lista de convocados e realizados. Por exemplo, candidatos até homens e mulheres e homens, né? Então, você tem ali inscritos, uma quantidade X de inscritos ou alto, aí você tem o primeiro funil, testes online, passaram aqui 421, aqui 324. Aqui na verdade está assim, convocados as pessoas que estão aptas a participar. Aqui são os que de fato realizaram os processos. Porque, olha, foram 1.685 pessoas convocadas, inscritas, por exemplo, mas só quem foram participar da primeira etapa foi 1.296. Aí vem o teste online, que depois desse primeiro filtro, eram 421 pessoas para fazer esse teste online, mas só 324 fizeram. Aí desses 324, 97 passaram para outra etapa, que era a dinâmica. Só que desses 97, apenas 81 de fato fizeram a dinâmica. E desses 81, 32 foram para outro funil, cara, de painéis. 27 fizeram. 11 foram para a entrevista e só 9 fizeram a entrevista. No final foram 3 que passaram a entrevista e foram 3 contratados de fato, tá? Então, olha só. A seleção como um processo de comparação. Você tem cargo e competência versus candidato. Você tem a especificação do cargo ou competência desejado, e tem as características do candidato. É nessa etapa aqui que você vê o que o cargo requer e as competências desejadas que você compara com o que o candidato oferece. Depois disso, você tem ainda a análise e descrição do cargo para saber quais os requisitos que o cargo exige do seu ocupante, definição da competência. E tem um paralelo com as técnicas de seleção para saber quais as condições pessoais para ocupar o cargo e preencher as competências desejadas. Tá? Então, você tem que estar sempre fazendo essa comparação do cargo e competência com o candidato. E aí tem um indicador, aliás, tem uma forma intuitiva de você mensurar isso, é o seguinte: se x é igual a cargo ou competência, melhor ou aqui parece uma razão, tá? Aqui do jeito que tá. Então, y é o candidato, você tem 3 situações. Se x, o cargo ou competência, for maior que y, o candidato não atinge as condições ideais para ocupar determinado cargo. E assim, às vezes ele está muito perto e a empresa contrata, porque não tem mais ninguém. Mas eu já vi também na palestra lá do CEO do Hotmart, que ele uma vez fez isso e se arrependeu. É melhor nem contratar quando está nessa situação aqui. O cargo, a competência ser maior do que as habilidades do candidato. Agora, se y é igual a x, exatamente igual, o candidato tem as condições ideais. Portanto, ele é aprovado. Agora, se o y for maior que x, ele reúne mais do que as condições exigidas. E ele se torna superdotado para o cargo. É bom também contratar nesse exemplo, mas tem que ter um pouco de cuidado, principalmente oferecer uma oportunidade dessa pessoa crescer.
Porque se você sempre manter ela nesse cargo, ou com as mesmas competências, ela provavelmente vai sair em pouco tempo da organização, porque vai aparecer uma oportunidade maior para ela. Tem que ser feita uma avaliação do resultado da seleção, tá? Porque a seleção ela tem que ser planejada. Depois que você faz todo o processo, você precisa avaliar se ele foi bem feito. E tem algumas métricas. O percentual do número de candidatos admitidos em relação ao número de candidatos examinados é uma métrica. A quantidade absoluta de candidatos selecionados. Então, enquanto aqui é um número proporcional, aqui é um número absoluto. A qualidade dos candidatos selecionados também. A rapidez da seleção dos candidatos. E os custos da seleção. Tudo isso tem que ser olhado. E algumas métricas indiretas também são importantes. A adequação do candidato selecionado ao cargo, ou seja, se o processo foi bom e de fato selecionou aquele que estava mais apto para o cargo, alguém apto para o cargo, no mínimo. O tempo de adequação do candidato, uma boa seleção ela vai reduzir esse tempo de adequação, tá? A maior permanência na empresa também, porque pode acontecer esse caso aqui, ó, X maior que Y, e aí ele ficar pouco tempo na empresa. Então isso tem que ser também visualizado. O melhor aprendizagem do próprio processo de seleção nesse sentido aqui, tá? O que é que os gestores de pessoas aprenderam com o processo de seleção, que eles podem melhorar para o próximo processo. O maior sucesso, o valor agregado que o processo e a pessoa contratada trouxe para a empresa, e o retorno do investimento feito sobre a seleção. Qual foi o custo-benefício? Também o risco sempre entra nessa análise, tá? É isso aí.